Agora beleza. Tem alguém já na nosso Instagram? No Instagram? É. Tem gente aí? Tem gente aqui. Quem tá aí conosco? Tá o Guga, boa noite, Guga. Oi, Guga. Guga Supertramp? Supertramp. Nosso querido amigo Guga Supertramp. Tá a Fernanda. Fernanda! Luna, Bia. Opa, João Batista Salvando tá conosco aqui, Ariomar Schultz. Oi, olá, pessoal, tá chegando, boa noite a todos. 5 minutinhos aí de um pequeno atraso. Estamos arrumando aqui para variar. É normal, né, gente? É assim mesmo. João Batista, boa noite a todos. Ariomar Schultz também, abração a todos. Joinville na área, cidade boa, Joinville. Nossa, tem uma costela boa aí em Joinville que quando eu viajo fico no hotel H, dois irmãos, e na frente desse hotel tem uma costelaria fantástica em Joinville, né? E tem grandes amigos lá, a Dani, o Alex, motociclistas de primeira. Bom, gente, vamos começar a falar hoje sobre a Estrada Real e também deixar aqui meus cumprimentos, meus abraços ao pessoal de Salvador, Veracruz, da ilha de Veracruz, Itaparica, o Carlão XL, nosso querido amigo Carlos Martins, agora está recebendo lá 3 motociclistas de Natal, né? Nosso abraço aqui do Tutu Rossi e da Marcita para eles, nossos irmãos motociclistas viajando. Um abração também ao pastor Rubem, com a sua motoquinha, a Pop 110, a Braba, que fez toda a parte norte do Brasil agora, recentemente. E também ao pastor Otto, também nosso querido Beto Sampa, da AMBR TV, apoio ao motociclista estradeiro, né? E muitos outros irmãos aí, amigos do coração, né? Que fazem parte dessa história que estamos trilhando do motociclismo nacional e também internacional, não é mesmo? Pedro Pinto, nosso amigão, aí um mineiro aí, ó. Boa noite, pós-doutor Ernesto Rossi, fã número 1 da Marcita. Pedro Pinto, é isso mesmo, né? Nos dedicamos muito à nossa formação, né? E eu acho que é um dos valores que nós temos é o conhecimento, e isso a gente realmente dá muito valor, né? A quem tem conhecimento. Aí o Carlão tá falando obrigadão, irmão Tutu e Marcita, obrigado vocês, viu, Carlão? E um abraço fortíssimo aí para os irmãos de Natal, que estão aí contigo nesse momento, na ilha de Veracruz, Salvador, Bahia, 100% motociclista, né? Motoclube, e também Resiliência, onde o Carlos Martins é o presidente, né? Bom, é isso. Hoje iremos iniciar uma conversa legal sobre 3 estados do Brasil, mas principalmente o de Minas Gerais, né? Vamos dar uma atenção especial no fato histórico desse estado em relação à Estrada Real. Embora a Estrada Real, ela também, né, faz parte do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas quase na sua totalidade, né, ela abrange o estado de Minas Gerais, desde Diamantina, Ouro Preto, Paraty e Ouro Preto a Rio de Janeiro. Então a gente vai discutir, vai trocar umas ideias. Eu sei que tem muita gente expert na Estrada Real, né? A Estrada Real, no seu início, né, desde Diamantina, todo o percurso que ela tem, são mais de 1.600 quilômetros de extensão, passando por esses 3 estados, né? Atualmente está sendo feita uma revitalização de várias partes da Estrada Real, com 1.410 quilômetros, né? Hoje é o caminho turístico, né, maior que nós temos no Brasil, um caminho onde 162 municípios estão
atentos a questões culturais e também turísticas, né? Para fazer a Estrada Real. Ou seja, a Estrada Real hoje passa a ser o nosso maior, digamos, a nossa principal fonte, né, de informações turísticas que nós temos no país, né? Devido à sua importância histórica, religiosa, rural, cultural, gastronômica, artística, não é mesmo? As paisagens de serras, de montanhas, de cachoeiras, de rios, enfim, né? A Estrada Real ela é rica, ela não só de diamante, não só de ouro né, e de riquezas, também como a parte de cenários e gastronomias, cidades históricas, cidades, né, que hoje fazem parte do patrimônio da humanidade. Então, a Estrada Real ela passa a ser hoje, e já de 3 séculos para cá, né, ela iniciou, na verdade, em 1694, né, onde a coroa portuguesa ela quis oficializar o caminho, né, onde iriam ser transportados o ouro, né, da região de Ouro Preto, né, que antigamente Ouro Preto chamava Vila Rica, né? Antigamente, então, a cidade de Ouro Preto tinha o nome de Vila Rica. E encontraram muito ouro nessa região, então eles quiseram, a coroa portuguesa, oficializar um caminho até o Porto de Paraty. Então, esse é o caminho velho, que vai ser o assunto da nossa conversa curta hoje com Tutu Rossi e Marcita, da Estrada Real. Tá? É a primeira parte, então, da Estrada Real, porque ela será dividida em 4 partes. Não quer dizer que nós teremos 4 lives para isso, mas hoje eu vou falar um pouquinho dessa parte histórica, né? Dessas 4 partes, um resumo para vocês terem uma ideia da extensão da Estrada Real, né? Onde ela começa, onde termina, qual é o trecho da Estrada Nova, qual é o trecho da Estrada Velha, qual é o trecho que eles chamam do Caminho dos Diamantes, né? E então, e também o caminho Sabarabuçu, é um outro caminho que eles fizeram por entre esplêndidas montanhas, perto de Belo Horizonte também, passando por Ouro Preto. Então tem 4 caminhos assim da Estrada Real que nós temos que conhecer hoje, tá? Então eu vou fazer um resumo para mostrar para vocês e também em detalhes a parte antiga, aonde começou o início dela em 1694 e depois ela teve, né? Também a Estrada Nova começou em 1701, tá certo? Então em 1729 foram de Ouro Preto para Diamantina, onde então começaram a explorar, além do ouro, também a questão dos diamantes, né, na região de Diamantina. Então teve esse caminho dos diamantes de Ouro Preto, aí mais indo para o norte de Minas, sentido a Diamantina, para explorar também os diamantes, né? Porque na região de Ouro Preto, da Vila Rica antigamente, era explorado ouro, né? Então, tanto é que o caminho velho chama o caminho do ouro, né? Estrada do Ouro também, é conhecido como Estrada do Ouro, tá? E depois começaram a descobrir diamantes na região de Diamantina, e aí fizeram o caminho dos diamantes, partindo de Ouro Preto para Diamantina e voltando, né, para então os portos de Paraty e depois para diminuir o caminho, ser mais rápido e mais seguro, fizeram o caminho novo a partir de 1701 para a cidade de Rio de Janeiro, né? Começou a ser construída essa estrada a partir da Baía de Guanabara. Então começou do Rio de Janeiro para Minas, né? Então esta estrada nova. Bem, deixa eu falar aqui boa noite, o pessoal está chegando, já que eu fiz um resuminho aqui da nossa conversa curta com o Tutu Rossi e Marcita, enquanto a gente vai se concentrando no tema, já vai dando uma pequena ideia para vocês, né, sobre a Estrada Real. Então tá lá. A Patrícia Labarge, boa noite a todos, aqui falando. A Patrícia Labarge é uma grande amiga de Salt Lake, Estados Unidos, está sempre conosco. O J. Gonçalves, né, que é um videomaker super profissional aí, um trabalho maravilhoso que ele faz, né, como videomaker,
e também ele faz toda a parte de redação, de ilustração, de fotos, reportagens. Ele, juntamente com a Fernanda, no portal da revista Life Big Trail, portal Life Big Trail, né, J. Gonçalves? Vocês andam viajando bastante, fazendo bastante passeios com os amigos, divulgando lugares bacanas aqui no Brasil. E é isso daí. Vamos, né, hoje, né, embora volta e meia eu dou um foco para o Brasil, nas coisas lindas que nós temos aqui no nosso país, né? E essa live, começando hoje, vai ser um prato cheio, né? Digamos assim, seria a cereja do bolo, né? Em termos de roteiros do Brasil, fazendo a Estrada Real. E muita gente conhece, muita gente tem vontade de conhecer, e muita gente conhece só alguns trechos da Estrada Real, porque ela é muito extensa, a Estrada Real, e tem caminhos diferentes, né? Então, para você explorar toda a sua extensão da Estrada Real, levam-se muito tempo, muitos dias, tem trajetos extremamente complicados, né? Que não é fácil acesso, né? Muitas partes ainda de trilhas, né? E nem de estrada de terra, de trilhas também, tá? Então, a Estrada Real é o turismo de aventura, para aqueles que querem aventura, é um turismo mais light, digamos aqui, sim, para quem quer conhecer também a Estrada Real, mas por caminhos, né, menos, digamos, difíceis, né, mais fáceis. Então, a Estrada Real é um prato cheio para todos os gostos que nós temos de aventura, né? O Celso Ricardo Silva está aqui, ó. Esse é um dos especialistas na Estrada Real. O Celso Ricardo, esses tempos atrás, ele fez uma viagem de muito tempo percorrendo, eu acho que foi quase, ou se não foi toda a extensão, né, Celso, da Estrada Real. Então ele fez um documentário, um arquivo de documentos sobre a Estrada Real maravilhoso. Então quem quiser, eu até vou passar essa bola para você, o Celso Ricardo Silva está aqui no nosso Facebook, que é o especialista da Estrada Real. Ele tem muitas informações, muitas fotos, muitos vídeos de lugares, né, da Estrada Real por onde ele passou. Eu não sei se ele fez toda a extensão Caminho Velho, Caminho Novo e também o Caminho dos Diamantes, né? Eu não sei dizer se o Celso Ricardo fez todo, mas eu sei que ele fez assim coisas maravilhosas, uma viagem assim fantástica pela Estrada Real. Então ele é das pessoas que podem muito contribuir com nossa live de hoje e da próxima semana, que nós continuaremos com a Estrada Real, que vocês verão que tem muita coisa, né? E não é à toa que tem mais de 300 anos aí essa estrada no nosso país, né? E que fez parte da história, né? Da coroa portuguesa aí, tirando parte do nosso ouro e parte dos diamantes e outras pedras preciosas, né, do país e levando para a Europa e para o mundo afora, né? E não foi só isso, foi madeira, né? Pau-Brasil, enfim, muita coisa saiu do Brasil, né, para a Europa via a Estrada Real, tá? E também até hoje, né, gente, não mudou muito o cenário, né? Só mudou a tecnologia, né? Hoje você tem caminhos, né? Caminhões, carretas, trens, navios cargueiros, né? Que levam toneladas, bilhões e bilhões aí de toneladas de nossas, enfim, né? Matérias-primas do país, numa questão assim absurda, né? Antigamente tudo era mais demorado, na época da coroa, né? Em 1694 para frente, quando foi oficializada a primeira estrada antiga, de Ouro Preto a Paraty, a cidade de Porto de Paraty, eles levavam quase 90 dias, né, os tropeiros a cavalo, para levar o ouro para o Porto de Paraty. Do Porto de Paraty, eles iam para Rio de Janeiro, de barco, né, de barco. E uma das questões que a coroa portuguesa mudou o caminho, né, foi devido à segurança, porque nessa parte marítima de Paraty para Rio de Janeiro, que fica mais ou menos 10 quilômetros via mar, né, tinha piratas e as cargas eram geralmente, com frequência, assaltadas, né, no mar. Então você pega o mar ali de Paraty, levando o ouro para o porto do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ir para Portugal e para a Europa, né? Levando o ouro. E nesse percurso entre Paraty e
e Rio de Janeiro eram assaltados por piratas. Então a coroa portuguesa ela fez uma nova rota que era mais segura, não transportando mais via marítima Paraty, Rio de Janeiro, mas sim de Ouro Preto a Rio de Janeiro. Então essa é a estrada nova, é o caminho novo, né? Que foi construída no início de 1701, né? Ou seja, 7 anos depois da Estrada Velha. Depois de 7 anos construíram a Estrada Nova em 1701, que liga então Ouro Preto a Rio de Janeiro, tudo por estrada, né? Não precisando mais fazer essa via marítima entre Paraty e Rio de Janeiro. Então, isso encurtou o caminho se tornou mais rápido e mais seguro, tá? O caminho novo da Estrada Real, tá? E depois começaram a achar ouro também, diamantes na região de Diamantina, e aí então começaram a explorar também as pedras preciosas e diamantes, criando então o caminho dos diamantes, de Ouro Preto a Diamantina, que é um caminho maravilhoso, tá? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre esta parte da Estrada Real, a parte velha, né? O caminho velho, ok? Que sai de Ouro Preto para Paraty, legal? Não é? Bom, mas antes eu vou mostrar para vocês, sabe o quê? O mapa! Tararã. Porque antes de falar, vocês ficam imaginando, né, onde fica tal, embora geograficamente muitos sabem, né, olhar no mapa, imaginar, mas outros não têm tanta familiaridade assim com a questão geográfica. E para ser mais didático, então eu gosto de mostrar no mapa a localização então da Estrada Real, tá? Bom, então vamos lá, olha, aqui ó, então eu vou mostrar aqui para o Facebook, daqui a pouco eu já mostro aí pro Instagram, tá? Então aqui, olha, tá o litoral brasileiro, tá vendo aqui, ó, tá? O litoral brasileiro, e esse que tá marcado aqui é o estado de Minas Gerais, ok? Então aqui nós temos Diamantina, então aqui é Diamantina, eu já vou mostrar para o pessoal aí do Instagram, e Paraty, tá? Paraty, Rio de Janeiro, Paraty. Então, só para vocês localizarem, aqui onde é que é o estado de Minas Gerais e a Estrada Real, ó. Diamantina, Paraty e Rio de Janeiro, tá vendo? Olha. Então, esse pedacinho aqui, olha, do mapa, aqui é o litoral, aqui é o Oceano Atlântico, né? Esse aqui é toda a estrada do litoral brasileiro. E aqui, olha, tá o estado de Minas Gerais. E esse aqui que está em amarelo aqui, ó, é a Estrada Real, para vocês se localizarem no mapa do Brasil, tá? Então aqui em cima nós temos Amapá, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Paraty, Porto Alegre, tá? Então olha aqui, ó, aqui tá a Argentina, aqui tá Buenos Aires, legal? Bom, aqui pro pessoal do Instagram, tá? Então aqui, joia, olha, Minas Gerais, né? Tá ok? Então aqui tá a Estrada Real, ó. Aqui, ó, Paraty, Diamantina, Ouro Preto, Paraty e Rio de Janeiro. Essa aqui é a costa do litoral brasileiro, né? Tá? Então aqui o mapa de Minas Gerais e essa estrada aqui, então esse pedacinho aqui é a Estrada Real, que eu vou detalhar mais ela então para vocês, tá? Então aqui, olha, um zoom agora aqui, tá? Então eu vou dar um zoom aqui no estado de Minas Gerais para vocês, só para vocês se localizarem melhor. Então aqui, ó, tararara, Minas Gerais, olha aí, que bacana. Agora só com uma atenção mais no mapa do estado de Minas Gerais. Então Minas Gerais, o estado é onde é que está marcado aqui amarelo, ó. Tá vendo? Minas Gerais. Então aqui nós temos Diamantina, essa é a Estrada Real, tá vendo? Ó? Então esse em vermelho aqui é a parte antiga da Estrada Real, que começou em 1694, seu início de Ouro Preto para Paraty. Em 1701, começaram a fazer a Estrada Nova, de Ouro Preto até o Rio de Janeiro, tá? Então encurtou, ficou mais um tempo menor, né, para transportar o ouro e mais seguro, porque essa parte pelo mar aqui, ó, entre Paraty e Rio de Janeiro, já aí não tinha mais, porque os piratas aqui assaltavam as cargas, né?
e além de ser mais longo também. Os tropeiros levavam 2 meses para trazer aqui, ó, de cavalo, o ouro de Ouro Preto até Paraty, tá? Então aqui nós temos os caminhos dos diamantes, de Ouro Preto a Diamantina, então esse é chamado Caminho dos Diamantes. Esse pedacinho aqui, ó, é uma estrada que eles fizeram depois, chamado Caminho Sabarabuçu, tá? Caminho novo, caminho antigo, tá? Então esse aqui, pessoal aqui do Instagram, só para reforçar um pouco o mapa de Minas, deu foco aí, Marcita? Aqui, tá? Então aqui temos aqui, né? Aqui, olha, Diamantina, né? Diamantina, aqui nós temos Belo Horizonte, Ouro Preto, tá vendo? Então aqui está a estrada velha, que é essa em vermelho, até Paraty, e a estrada nova, tá? Que vem de Ouro Preto até Rio de Janeiro, tá vendo? Olha. Então, e também a estrada do Diamante, que é essa aqui, e essa outra pedaço que depois eles fizeram, né? Sabarabuçu. Então, essa é o caminho da Estrada Real. Então, observe que nós temos 4 partes. A velha, a nova, o caminho dos diamantes e o caminho de Sabarabuçu. Tá? Então, é essa a Estrada Real. Tá bem? Bom, agora, algumas cidades, eu vou dar uma ênfase hoje na Estrada Velha, tá? De Ouro Preto, antiga Vila Rica, né? Para Paraty. Então, olha, este aqui é um outro mapa, agora com mais detalhes de cidades. Está vendo que eu marquei as cidades aqui só na parte velha? Olha, só no caminho velho, tá? Porque hoje a nossa live nós iremos falar desse caminho aqui, ó, de Ouro Preto até Paraty. Tá vendo? Olha que legal, tá? Então, quais as cidades, né? As principais cidades, porque ao todo a Estrada Real, ela passa por 177 cidades, gente. É brincadeira? 177 cidades, tá? Aí é toda a extensão da Estrada Real. Então aqui as principais cidades, tá? Da Estrada Real pelo Caminho Velho, nós temos aqui Ouro Preto, tá? Que a base, né? A base de toda a exploração do ouro era na região ali de Ouro Preto, tá? Então, Ouro Preto, depois Lagoa Dourada, Tiradentes, São João del Rei, Carrancas. Carrancas é uma cidadezinha linda, gente, que é rodeada de cachoeiras. Tem a Cachoeira da Esmeralda, né? Nossa, eu tive o prazer com a Marcita da gente explorar a região também de Carrancas. E nós fomos de São Tomé das Letras para Carrancas por uma estrada de terra. Fomos tudo de moto, né? Estradinha de terras até Carrancas, né? Que Carrancas, então, faz parte da Estrada Real, Caminho Velho, tá? Depois nós temos Carrancas e em direção a Paraty. Baependi, Caxambu, São Lourenço, Itamonte, Itaiandu, Passa Quatro, Guaratinguetá, Cunha e Paraty. Então essas são as principais cidades. Tem muito mais cidades aqui nesse trecho, tá? Tem um monte de cidadezinhas. Só para nós localizarmos, então, em termos de cidades mais conhecidas, né? A Estrada Real. Olha aí que legal. Diamantina, né? Ouro Preto. Ouro Preto, Estrada Antiga, Paraty. Tá ok? Então hoje a gente vai ficar nesse pedaço aqui, olha. Então observe que a Estrada Real, ela pega, gente, ela pega a parte de Minas Gerais, ela pega a parte de São Paulo aqui e também do Rio de Janeiro. Por isso que a Estrada Real, ela tem esses 3 estados. Então, Minas Gerais, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Algumas cidades de São Paulo e algumas cidades do Rio de Janeiro. Então, é o roteiro da Estrada Real, a nova e a antiga, e o Caminho dos Diamantes e Sabarabuçu. Legal? Deu para fazer um look aí? Né? Muito bem. Bom, então agora que a gente já se localizou um pouco, né? A Estrada Real do Caminho Velho, só um minutinho aqui, ó, né? Esse aqui, caminho aberto, a estrada aqui, caminhos velhos. Tá. Então, o caminho
aqui, o caminho velho, também chamado de caminho do ouro, tá? Foi o primeiro trajeto determinado pela coroa portuguesa que liga Ouro Preto a Paraty. O caminho novo foi criado para servir um caminho mais seguro e mais curto, né? Evitando então aquela parte marítima de Paraty para Rio de Janeiro. Isso em 1701, tá certo? Tá? O caminho do Diamantes para conectar Ouro Preto a Diamantina, que não tinha, né? Então tudo isso foram feitos também, muito dessa parte da estrada foi feito por escravos, tá? Isso na época do século do século XVIII já. Isso já começou em 1900 e em 1694. Então começou nesse período aí e se adentrou por muito tempo aí para frente, tá? Então foi todo o século XVIII também, né? Em 1700 e pouco, em meados de 1700, né? Nossa Senhora, estava bombando ouro na região toda ali de Ouro Preto, tá bem? E também exploração de diamantes. Então criou-se o caminho dos diamantes para explorar então a coroa portuguesa os diamantes, né? E esse caminho do Subarabuçu é um caminho repleto de esplêndidas montanhas, gente. Fizeram outro caminho, então, devido a um cenário fantástico, que também foi tudo para viabilizar a exploração dos diamantes de Diamantina para Ouro Preto, tá? O caminho velho, gente, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Ligando São Paulo a Minas, começou então a ideia, era ligar também São Paulo a Minas pelo caminho velho. Não era só a questão que você tem de explorar o ouro, levar lá para Porto de Paraty, né? E de lá despachar para a Europa, né? Também tinha-se uma ligação de interesse entre o estado de São Paulo e também de Minas Gerais, né? Então por isso que as cidades como, né, Taubaté, Guaratinguetá, Serra da Mantiqueira, Passa Quatro, Itaiandu, Rio dos Mortos, Rio dos Mortes, né? São João del Rei, Mariana e Ouro Preto, tudo isso faz parte, então, da Estrada Velha, ligando São Paulo a Minas, tá? Oi? Tem um comentário aqui do Josué Cavalcante, 2020, aqui com a gente. Boa noite. Pois não. Ele diz o seguinte: ouvi um comentário sobre a Estrada Real, indicando-a como a carreteira austral brasileira. Olha que bacana, hein? Achei muito bacana. Olha, o comentário do Josué. Do Josué. O Josué tá né? Que eu ouvi um comentário que a nossa Estrada Real né, seria como a carreteira austral no Chile, né? Não é isso? Só que seria a carreteira austral brasileira. Então o caminho velho, gente, são 710 quilômetros. Então vamos ter uma ideia do que é asfalto, do que é trilha e do que é de terra, tá? Porque hoje nós falaremos sobre esse pedaço, tá bom? Então, 11,5% da estrada desses 710 quilômetros que ligam Ouro Preto a Paraty, Estrada Velha. Não quero ser muito repetitivo, mas é bom a gente ser bastante didático, né? Cadê o outro mapa? Sumiu outro mapa aqui, ó. Então, eu estou falando aqui, ó, perdão a insistência aqui, ó. Estou falando desses trechos aqui, são 710 quilômetros, tá? 710 quilômetros. E desses 710 quilômetros, 11,5%, ou seja, aproximadamente 85 quilômetros, é de asfalto, 38 quilômetros de trilha. Trilha, assim, que você tem mato, que tem picada, que às vezes é difícil de acesso, de passar, né? E você tem aí, são 38 quilômetros de trilhas, são 6%, né? E 82,5% de estrada de terra, esse caminho velho, tá? O caminho velho, por terra. Então, isso vai de Ouro Preto a Paraty, tá bom? Agora, para vocês terem uma ideia aqui, ó, melhor. Ouro Preto a Glaura. Glaura é a primeira cidade onde é que o ouro foi muito explorado e se tornou uma cidade importantíssima, né? Então, você tem Ouro Preto a Glaura, são 21 quilômetros de trilha, tá? Então, o que eu não falar aqui é porque
está sendo, então, de asfalto e estrada de terra e trilha. Eu vou deixar claro para vocês, né? Depois, Ouro Preto, a Glaura. Essas são cidades que nós temos de Ouro Preto a Paraty. Santo Antônio do Leite, Lobo Leite, Congonhas, né? Pequeri, São Brás do Suaçuí. Aqui você tem entre Pequeri e São Brás do Suaçuí, você tem mais trilha de 3 quilômetros, tá? Porque essa estrada antiga, gente, tem muita parte de terra e trilha ainda, tá? Não está tudo asfaltado, ok? Entre Rios de Minas, Casa Grande, Lagoa Dourada e Prados. Lagoa Dourada e Prados tem mais 3 quilômetros de trilha, tá ok? São Sebastião da Vitória, de Prados. Depois nós temos Tiradentes a São João del Rei. De São João del Rei para São Sebastião da Vitória são mais 11 quilômetros de trilha. E depois de Caguendê, a Capela do Saco, né? Então aí, nesse trecho, você tem uma balsa, tá? Então você tem e tem horário essas balsas, ok? Então, de Caquendê a Capela do Saco. Carrancas, que eu estava falando agora, que é uma cidadezinha que nós adoramos, né? A Traituba. Cruzilha, Caxambu. São Lourenço, Pouso Alto, Capivari. De Capivari a Itamonte, tem mais 4,5 km de trilha. Itaiandu, Passa Quatro, Garganta do Embaú, Vila do Embaú, Guaratinguetá, Cunha e Paraty. Então essas são as cidades que quem vai fazer a Estrada Velha, né? Da Estrada Real, Ouro Preto a Paraty, então vai passar por essas cidades, né? Então, Ouro Preto, Glaura, Santo Antônio do Leite, Lobo Leite, Congonhas, Pequeri, São Brás do Suaçuí, Entre Rios de Minas, Casa Grande, Lagoa Dourada, Prados, Tiradentes, São João del Rei, São Sebastião da Vitória, Caquendê, Capela do Saco, Carrancas, Traituba, Cruzilha, Caxambu, São Lourenço, Pouso Alto, Capivari, Itamontes, Itaiandu. Eu estava transportando uma moto há pouco tempo e nós tiramos uma foto daquele portal que tem o emblema da Estrada Real e colocamos na internet. Muita gente, onde é que fica isso? Era Itaiandu que nós estávamos, né? Tá? Então, Itaiandu, Passa Quatro, Garganta do Embaú, Vila do Embaú, Guaratinguetá, Cunha e Paraty. Então essas são as cidades, tá aí, olha, do caminho velho de Ouro Preto a Paraty, gente. São 710 quilômetros, tá? Então tem partes de trilhas, tem parte de asfalto, tem parte de estrada de terra, tá? Se vocês entrarem no site Instituto Estrada Real, vocês vão encontrar detalhadamente as partes que são trilhas, as partes de asfalto, as partes de estrada de terra e também que eles chamam de que a estrada tem, como é que fala? Calçadas, né? Que foram calçadas, entende? É um outro tipo de pavimento, ok? Então, você tem todos esses detalhes no www Instituto Estrada Real, tá bem? E também no estado do governo mineiro, de Minas Gerais, tem um site específico da Estrada Real lá, tá? No gov.com de Minas Gerais. Então, vocês encontram muitas informações referentes à Estrada Real em toda a sua extensão. Então, hoje, eu estou querendo só dar uma ênfase nessa parte antiga da Estrada Velha, essas cidades que eu falei para vocês, né? E o roteiro, da onde começa e onde termina, tá? Então agora a gente já está tendo uma boa ideia da localização da Estrada Real e das 4 partes que ela tem. Estrada Velha, Estrada Nova, Caminho dos Diamantes e Caminho Sabarabuçu. São essas 4 partes da Estrada Real, tá bem? Bom, vamos ver se alguém aqui tem tá... Uma pergunta aqui. Vamos lá. O Machado Nômades. Opa! Consigo fazer esta estrada com triciclo e carretinha? Bom, essa é uma pergunta que eu
não vou poder te responder a grande maioria da estrada, sim, mas pelo que eu andei pesquisando, viu, Nômade? Tem assim que é muito difícil, tem pedaços que só 4x4 passam, tá? Nas trilhas do caminho velho, tá? Então, nesse Instituto de Estrada Real, se você quer saber detalhes de pedaço por pedaço da estrada, que hoje a ideia é você mostrar o geral, né? E também detalhar a estrada velha. Mas eu não fiz um estudo da estrada velha quilômetro a quilômetro para ver da onde que tem asfalto, da onde que tem terra, da onde que é trilha. O que eu li fazendo toda essa pesquisa é que tem trilhas extremamente difíceis nessa região da estrada velha. Então, eu não posso lhe afirmar se com o triciclo e carretinha você vai conseguir fazer toda a extensão da estrada velha. Isso requer uma pesquisa melhor para a gente ver se há possibilidade de você fazer isso, ela em toda a sua extensão. Mas pelo que eu li, eu creio que não. Vai ter pedaços que você não vai conseguir, devido à dificuldade que é das trilhas em algumas regiões da estrada velha, tá? Vamos ver o que mais? O Celso Ricardo está falando aqui, de Mirassol, né? O Jalci está aqui conosco também, a Silena Biagi. Boa noite, o Ideraldo. Oi, Ideraldo. Boa noite, meu amigo. Satisfação estar com vocês. Abraços motociclísticos. Um forte abraço para você, Ideraldo. Né? O Rogério Lambert também está falando boa noite. Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Uai. Ei, Lambert. O Hugo está aqui conosco. Boa noite, Tutu, Marcita e amigos. Boa noite, Hugo. Olha aí, o Carlão Martins está aqui conosco. Bom, gente, quem puder dar informação aqui para nós sobre os trechos mais difíceis dessa parte antiga, na parte velha da Estrada Real, então colaborem conosco, né? Porque tem gente que passou agora recentemente. Eu passei recentemente entre Diamantina, né? Eu fiz toda essa parte de Diamantina até Milho Verde, Cidade de Cerro e Conceição do Mato Dentro. Só que essa parte vai ser para a próxima live, onde eu vou falar da parte nova e também da parte do Caminho dos Diamantes. Então essa parte eu conheço muito bem, né? E recentemente. Então ali eu posso falar para vocês exatamente as partes mais difíceis que eu encontrei, né? Mas não é esse trecho que eu estou falando hoje na live, que é a parte velha. O que eu estou falando é a parte do Caminho dos Diamantes, né? Tá bom? Então, isso é para a próxima live. Então, agora, o nosso foco é a Estrada Velha, que vai de Ouro Preto a Paraty, né? Passando por Lagoa Dourada, Tiradentes, São João del Rei, Carrancas, Baipendi, Caxambu, São Lourenço, Itanhandu, Itamonte, Passa Quatro, Guaratinguetá, Cunha e Paraty, tá? Então, esse é o nosso trecho aqui. Vamos ver aqui, tá aqui. Aqui Marco Antônio. O Leno Bersotti tá Ô, aqui, Leno, e aí? Moto Viajeiros, lá do Rio de Janeiro. Nós ficamos no Hotel Fazenda Vista Alegre, que ficava na Estrada Real, de estrada de terra. Da estrada de terra. Mas, ô Leno, você sabe qual é a localização, onde é que vocês estavam? Na Estrada Real, né? O Marco Antônio de Angles está aqui conosco, o Marco... Patrícia Labarge, o Celso está falando assim, Estrada Real é estrada maravilhosa, já deu saudade dela ouvindo você falando, Tutu, parabéns meu brother, pelo roteiro, opa, valeu, o roteiro é sensacional mesmo, né? Miguel Robles de Buenos Aires está aqui conosco, né? Viva la Argentina, grande amigo Miguelito, um grande abraço para os irmãos argentinos. O Marcelo Venda está aqui, Juninho da GS, o J. Gonçalves, isso aí, Tutu. O Miguel Robles está falando boa noite, saudações, Tutu, de Buenos Aires. Beto Sampa também está aqui conosco. Vamos que vamos juntos, misturados, Beto Sampa. Opa! O Beto está aqui também, o Roberto Beto, né? Vanderlei Fonseca, Alexandre Souza. Ô, Alexandre! Falar nisso, sábado que vem, no Dogos Clube, vai estar o grande escritor e motociclista Fernando Duarte, com uma palestra do seu livro 11 Segundos até o Alasca, tá?
Então entre lá no www.dogosclube.com, né? Então a partir das 15 horas, legal? Agora que o Alexandre está aqui, que é o organizador desse evento maravilhoso do Dogos Clube, tá bom? Eu vou falar já, senão me esqueço depois. Maria Dalva está conosco, Vanderlei, Pedro Pinto. Gente, alguma pergunta aí sobre a Estrada Velha? Não, o Fernando Rosa colocou. O Fernando Rosa, Madá tá aqui, ô Madalena Celone. Fernando Rosa, Alvarim, Fernando Rosa, vamos ver. Boa noite, a região de Cerro Diamantina é espetacular. Perto de Diamantina tem a Vila do Birbiri. Biribiri. Biribiri, é que eu não vi o I aqui, perdão. Vila do Biribiri, dentro do Parque Estadual do mesmo nome, lindíssimo. Bom, tá aí uma dica aí do Fernando Rosa, né? Falando perto da região de Cerro, gente. Cerro é uma região lindíssima. Para quem não conhece, eu também já venho falando há algum tempo que eu adoro a cidade de Milho Verde. Milho Verde é caminho da Estrada Real, só que é o caminho dos diamantes, tá? Que vai de Ouro Preto a Diamantina, ok? Então, é a parte mais norte da Estrada Real. Então, o que nós estamos falando, tá ok? É aqui, ó. O que o Fernando está falando é essa região aqui, ó. Tá vendo que aqui é Belo Horizonte? Então, essa região fica uns 350 quilômetros ao norte de Belo Horizonte. Tá? Aqui está Diamantina. Então, aqui na Diamantina, a gente vai ter aqui Cerro, Milho Verde, Cerro, Conceição do Mato Dentro, tá? Até passando próximo a Belo Horizonte, olha. Tá ok? Então, essa região aqui é o que o Fernando Rosa está falando para nós, que é o caminho dos diamantes. Que é o Biribiri, né? Valeu demais aí, ó. Parque Estadual Biribiri também, ó. Tá? O Machado Nômade, ele já perguntou se é possível fazer triciclo e carretinha, né? Temos que pesquisar sobre isso, essa questão, né, Machado? Fernando Rosa está falando que entre Rios de Minas e cidade natal da afortunada da minha mulher. É a cidade natal. Aqui, ó, entre Rios de Minas. Entre Rios de Minas é a cidade da Zélia, né, da esposa do nosso querido Fernando Rosa, que está sempre contribuindo muito. Falar nisso, um grande abraço para Zélia, viu? Nossa, né? Entre Rios de Minas, bem mineiro, né? O Fernando está falando aqui, o mapa para GPS, tracksource.org.br, traz os marcos da Estrada Real. Olha que informação super da hora aqui do Fernando Rosa. Então é track, né? Track, vou falar track, né? É TRACK Source, né? SOURCE.org.br. Então traz os marcos da Estrada Real. Essa estrada antiga, o Instituto Estrada Real, ela fala também os marcos onde estão, né, na Estrada Real e as cidades, tá bem? Tá? Então, seria muito legal a gente explorar mais esse site aí do Instituto Estrada Real, que é fantástico, ok? Bom, a Lélia está aqui, honorosa. Ô, Lélia! E o Rubens, tudo bem aí? Já foi andar de moto, Opa, né, Lélia? Cancelar. Foi andar de moto. Boa noite a todos. O Machado está falando obrigado pela resposta. Eu não te ajudei muito, né, Machado? Mas eu acho que com uma pesquisa, na próxima live, eu vou pesquisar essa parte mais difícil da Estrada Real, né? Que essa informação não é tão simples você ter, porque ela é muito, são mais de 1.400 quilômetros de Estrada Real, né? Passando por diversos lugares. E a gente sabe aquelas estradinhas do interior de Minas, né? Às vezes tem algumas que já estão com pedaço de asfalto, outras ainda não, né? Então, assim, a atualização da Estrada Real, ela tem que ser feita de uma frequência muito grande, né? Por exemplo, entre Cerro e Conceição do Mato Dentro, estava todo um movimento para ser asfaltado. Então, já não sei se foi asfaltado ou não, mas estava sendo feito toda uma engenharia para asfalto ali entre Conceição do Mato Dentro e Cerro. São 60 quilômetros essa parte aí, toda estrada de terra, né? Então, assim, a Estrada Real, devido à sua extensão e à sua diversidade, a gente tem que pesquisar muito para saber o que já mudou, o que ainda tem de antigo, né? O
Tá? Couto Álvaro, que está aqui no Instagram, está perguntando assim, quanto tempo será suficiente para fazer com calma de Ouro Preto a Paraty? Ah, com calma, são 700 quilômetros, né? Olha, e outra, você tem trechos ali, gente, que o Celso Ricardo fez, né, esta parte, ele poderia dizer quantos dias ele fez essa parte de Ouro Preto a Paraty. Agora, 700 quilômetros, como a gente falou, é um dos trechos lindos da Estrada Real, né? E também que tem muitas partes ainda que é estrada de terra. Agora, eu sou uma pessoa que gosto de parar daqueles vários rios que tem, aquelas pontes, aqueles rios de pedras, e dar uns mergulhos. Só na região de Milho Verde, Cerro, aquela região toda, eu já ficaria ali uns 2 dias. Não, mas ele está falando de né? Ouro Preto até Paraty. Então, de Ouro Preto a Paraty. Tô falando lá de... tô falando do Caminho dos Diamantes, tá certo. De Ouro Preto, são 710 quilômetros. Se você fizer aí, digamos, 70 quilômetros por dia, para explorar bem, você levaria 10 dias, não é isso? Só que às vezes você anda mais de 70 quilômetros por dia. Então, eu vou te dizer o seguinte, que, olha, uma semana para fazer a parte velha faz legal. 700, seria 100 quilômetros por dia, né? Em 7 dias você faria com calma, né? Porque andar 100 quilômetros por dia dá para você ir parando e curtindo, não é mesmo? Uma semana, tá aí então, a Estrada Velha para fazer em uma semana de Ouro Preto a Paraty, tá certo? Então são aproximadamente 710 quilômetros, 100 quilômetros por dia, uma semana é o tempo que eu faria, por exemplo, um roteiro para a Estrada Real, parte velha. Legal? Tá aqui o Neudir, o Fred e a Márcia estão aqui. Opa! Um abraço enorme para vocês. Viajamos juntos. Né? Viajamos juntos aí. Olha aí, o Alvarim, Tutu sempre nos deixando muito bem informados. Hoje a informação melhorzinha foi o mapa, né? Para mostrar um pouco a Estrada Real, né? Agora, esses detalhes mais minuciosos, né? De parte a parte da Estrada Real, isso requer uma pesquisa maior, né? Isso eu concordo com vocês, que é muito diversificada a Estrada Real, principalmente a parte antiga, né? Então, para você ver todo o ponto desses 710 quilômetros que é a nossa live de hoje, né? Então, aí a gente vai precisar muita pesquisa, perguntar para as pessoas que passaram por lá recentemente, né? Porque eu passei por lá em 2018. Então, foram 2 anos atrás. Então, pode ser que de 2 anos para cá já tenha mudado alguma coisa, né? Provavelmente sim, não é verdade? O HDLC Éder, Hélio, não sei se é Hélio. Ele está perguntando, o caminho velho é todo asfaltado? Não é. Tem grande parte de terra, tá? Então não é todo asfaltado não, tá bem? E, pelo contrário, o caminho velho é o caminho que ainda tem maior parte de terra em relação aos outros, o caminho dos diamantes, né? E o caminho novo, tá? O que muitos fazem, eles vão naquelas paralelas de asfalto, mas não fica, né? Também. Então a Estrada Real é um prato cheio para quem gosta de off, tá? Então, para quem gosta de off, de Ouro Preto para Paraty, tem um monte de trecho ali que é estrada de terra, tá bem? Então, dá para se aventurar bem ali. A Zélia agradece e retribui o abraço a vocês. Ô, Fernando, obrigado. Celso Ricardo está falando, Tutu, não esqueça do passaporte da Estrada Real. Muito legal ter os carimbos pelo caminho. Sim, essa questão dos passaportes vai ser o assunto da nossa live aqui, da próxima semana, onde eu vou mostrar para vocês como é essa questão do passaporte que o Celso Ricardo está falando. O passaporte, você tem cidades certas para você pegar o passaporte, tá? Esse passaporte, cada cidade e tem o endereço do local onde é que será carimbado no seu passaporte a cidade que você está passando pela Estrada Real. Então, quem faz a Estrada Real pode ser comprovado que você passou por ali com carimbos no passaporte de cada cidade, né, no decorrer do percurso da Estrada Real. Isso é muito legal. Tem lá
Não tem no Caminhos de Compostela, Santiago. Santiago de Compostela, que tem lá o passaporte também, que você vai carimbando, né? Com as cidades que você vai passando no Caminho de Compostela. Aqui, para quem não sabe, a Estrada Real também tem um passaporte muito legal. Ele parece um livro, sabe? Parece um livro, né? E tem carimbos que você vai carimbando em várias cidades que faz parte da Estrada Real. Então eu vou falar sobre isso e eu vou falar também as cidades onde você pode pegar o passaporte, né? E também aonde as cidades você vai parar para carimbar o seu passaporte. Muito legal. Então o Celso Ricardo lembrou bem, né? Dessa questão do passaporte das cidades do qual você vai passar. Também, a Fernanda. A Fernanda? A Fefe tá. Então, a do Tenegase, né? A Fernanda também já estava falando do passaporte, que é legal, porque é uma recordação, né? Você faz toda a Estrada Real e depois você guarda o passaporte com todos os carimbos que tem das cidades que você passou, né? Mas isso eu vou falar para vocês na próxima live, quais são as cidades e como funciona isso, né? O passaporte, tem endereços, eu vou passar o site para vocês, onde tem o endereço de cada cidade onde você vai poder carimbar o seu passaporte, né? Tá legal? Então vamos lá, sobre o passaporte é isso, né? O Fernando tá falando, vindo de Cerro, passando por Conceição do Mato Dentro, chega-se à região de Serra do Cipó, isso mesmo, que também tem trechos lindíssimos. Perfeito, Fernando. Essa parte aí do Caminho dos Diamantes. O Fernandão parece que adora essa parte aí, né, Fernando? O Leno Bersotti, do Rio de Janeiro, ele falou o seguinte, que ele falou assim, fiz Ouro Preto a Betim, rodovia 356, da Estrada Real. Tá. E o Hotel Fazenda Vista Alegre, que você perguntou de onde é, fica em São Lourenço. São Lourenço. Fica também na Estrada Real, uma estrada de chão. É a estrada de terra aí, tá? Pode repetir para nós? A Márcia está falando aqui que o Leno, eu perguntei onde é que foi o endereço que ele passou, então foi... O Hotel Fazenda Vista Alegre, né? Fica em São Lourenço. Em São Lourenço, né? Estrada Real. A Estrada Real tá aí, então. Estrada de chão. Vista Alegre, Hotel Fazenda Vista Alegre, estrada de terra, estrada real, né? Passou por Betim também, falou? Então tá. O José está fazendo uma pergunta. Oi, Josué, vamos lá. Tutu, o potencial turístico da Estrada Real é imenso. O que você acha que falta para aproveitar melhor esse potencial turístico? Nossa, gente, que legal, né? O que falta? Puxa vida, né? Valorização demais, né? Agora, eu acho que falta a gente dar mais valor na questão cultural, não só na parte da estrada em si, porque quando a gente fala Estrada Real, isso é uma coisa que eu também venho falando juntamente com a Marcita aqui, que quando nós viajamos, quem que perguntou? É o Josué Cavalcante. Oi, Josué. 2020. O Josué Cavalcante 2020 perguntou o que está faltando, né, na Estrada Real. Para aproveitar melhor o potencial. Eu acho que a gente estudar melhor a Estrada Real. Como a gente está fazendo aqui, eu estou mostrando para vocês o mapa, os percursos, a história da Estrada Real. E uma das coisas que a gente tem que valorizar é a nossa cultura que nós temos no país. Minas Gerais, por exemplo, né, tem tanta coisa para ser explorado, porque é um estado que é demais em termos de viagem. Então, para a gente aproveitar mais uma viagem, por exemplo, a história de Ouro Preto, das igrejas de Ouro Preto, de Congonhas, do Aleijadinho, né? Eu acho que quanto mais informação nós tivermos, não só da estrada, mas sim o que aquele local tem de história, tem de geografia, tem de culinária, gastronomia, tem as questões também de artísticas, né? Ou seja, nós nos tornarmos mais digamos, curiosos em saber os detalhes, a história, a cultura de cada região que a gente está passando na Estrada Real. Quando a gente começa a estudar, né, o movimento da coroa portuguesa, que desbravou isso usando escravos, né, para chegar até o porto de Paraty, para levar o ouro para a Europa, toda essa parte, né, é muito rica em termos históricos.
E também nós temos patrimônios da humanidade. E para uma cidade ter o título de patrimônio da humanidade, é porque ela tem uma questão não só histórica, cultural, artística, gastronômica, assim, absurda. E nós conhecemos muito pouco da história, da verdadeira história da Estrada Real, em termos históricos. Então, o que está faltando é mais informações quando a gente faz a Estrada Real, né? Porque nós preocupamos, e obviamente, aonde é asfalto, onde é trilha, onde é terra, mas assim, e a questão histórica da Estrada Real, né? E a Estrada Real também, eu acho que muitos lugares não tem infraestrutura também, né? Eu acho que é muito precário a questão dos municípios, mas isso é uma questão que ela conserva os seus valores antigos, que ela não evoluiu, ela permaneceu quase sem um desenvolvimento. Isso faz parte de qualquer país. E queira ou não, Minas Gerais ainda conservam-se em vários locais, que é um estado que nós conhecemos bem, eu e a Marcita, porque nós já viajamos inúmeras vezes por Minas, né? E nós estamos falando da Estrada Real especificamente. E a Estrada Real, uma grande extensão do estado de Minas, né? É a extensão da Estrada Real. Então você começa a conhecer o interior do Brasil, no estado mineiro, também aqui um pedaço de São Paulo e um pedaço do Rio de Janeiro. Então, assim, tem muita coisa para a gente saber, estudar, que nós não sabemos. Então, para que essa viagem se torne mais rica, se torne mais gratificante, a gente poderia começar a estudar o que ela tem de todos esses valores que eu estou falando, ponto a ponto da Estrada Real. Ouro Preto, por exemplo, gente, né? Nossa, só a história de Ouro Preto, né? Suas construções, as suas igrejas, né? São João del Rei também, a história de Tiradentes, dos Inconfidentes. Tiradentes usou parte dessa Estrada Real. Também Dom Pedro I, em 1822, foi a primeira vez que ele fez a Estrada Real usando os pousos da Estrada Real, Dom Pedro I. Ele foi 2 vezes pela Estrada Real, Dom Pedro I, usando os pontos de pouso que tinha. Então, assim, em termos históricos, gente, né, desde do movimento, né, que Tiradentes começou, né, contra a coroa portuguesa para sua independência, a Estrada Real faz parte da Inconfidência Mineira também, tá bom? Então, tem muita coisa bacana da história do nosso país, da independência do nosso país, tá ligado à Estrada Real, tá bem? Tá? Então, não esqueçam que a Estrada Real, ela já se iniciou em 1694. E eu estou falando de Dom Pedro I em 1822. Tá certo? Então, olha só, são aí 300 anos que nós temos de Estrada Real, de muita história. E tem muitas lendas também, tem muitos causos da Estrada Real, né? Tem muitas histórias sobre a Estrada Real. Lendas também. E lendas, né? Lendas, né? Na região de Carrancas, lá, né? Nossa, tem muita... Mariana, né? Então, assim, a Estrada Real é uma questão que eu acho que nós, brasileiros, deveríamos valorizar mais, né? Olhá-la com realmente uma estrada que fez parte, está fazendo parte da história desse país, mas com muito significado, muito mesmo, né? Porque ela fez parte de todo um desenvolvimento dessa região aqui, devido à exploração da coroa portuguesa, das nossas riquezas para levar embora, tá certo, né? Então é isso. Eu acho que o que está faltando é um pouquinho da nossa conscientização sobre a importância histórica que foi e que ainda é a Estrada Real. Mas tá? quando você passa por alguns lugares do caminho real, né? Porque são vários tipos de estrada, Aqui. falta às vezes uma indicação do que é aquele lugar. Então. Na frente da cidade, não sei. Isso, a Márcia está falando uma coisa que eu concordo plenamente. Às vezes, falta de sinalização, que a gente fica meio perdido quando a gente viaja, né, pela Estrada Real. Você não sabe se aquele local faz parte da Estrada Real ou não.
entende? Então, eu acho que aqueles marcos, eles não estão... Então, você tem os mapas, tem tudo, né? Mas, assim, às vezes fica difícil de você se localizar ali, devido a uma bifurcação que tem, um cruzamento. E no próprio marco que está lá, naquela cidade, não diz nada sobre aquela cidade, não tem uma placa, não tem uma informação. Simplesmente aqui a Estrada Real e você vê o marco e vai embora. Mas o que foi ali? Será que foi um pouso? Será que foi um ponto onde eles dormiam, os tropeiros, né? Entendeu? Será que eles ficavam ali? Será que naquela cidade servia de pouso para eles? A questão histórica daquele marco está ali, naquele quilômetro da Estrada Real. Por que colocaram aquele marco ali? Né? Então, esse cuidado que nós não temos, nós brasileiros, com nossas memórias, e essas falta de informações que nós temos em vários locais. Então, a Márcia colocou um ponto aí importantíssimo nessa questão da gente conhecer melhor, né, as estradas por onde nós passamos. Mas aí é uma questão do município, né, do distrito, do prefeito, dos governantes e da população se interessar em divulgar, em mostrar para o turista a importância daquele local ali, tá? Então, acho que está faltando são essas informações e também, então, são informações nossas também, através de um estudo mais aprofundado das nossas riquezas que nós temos, tá bom? Aqui, ó, tem uma informação bacana aqui do Couto Álvaro. Meu tio tinha uma fazenda na Estrada Real, em Barbacena. Barbacena. E Dom Pedro dormiu. Olha aí. Tentou ajuda do Estado para manter a casa de pé, não conseguiu ajuda. Hoje não existe mais a casa. Olha aí. Deve ter acontecido muito disso, né? Com certeza. Que eu acabei de falar, né? Nós, brasileiros, nós não conservamos a memória, né? Nós temos pouca coisa da história do Brasil porque a falta de manutenção, a falta de cuidado, né? A falta de investimento para conservar essas construções, né, que foram feitas e que hoje são marcos históricos para nós, mas estão caindo aos pedaços e muitos já se perderam. Então o brasileiro, infelizmente, gente, eu acho que todos nós vamos concordar, nós não valorizamos a nossa memória, né, do nosso país, tá certo? A gente não lembra nada, não estudamos muito e ninguém dá muita bola, se guarda ou não uma coisa importante, né? E não só a questão de histórica, de arquitetura, mas assim como nossos escritores, nossos artistas, os nossos músicos, aqueles que fizeram a diferença no país, também a gente não lembra de nada, não consta em livros, né? Tá certo? Não se guardou a memória de quem fez a diferença no nosso país, e assim sucessivamente. E a Estrada Real é uma história viva, que está aí, que mostra literalmente isso que eu estou falando, e a Marcita também, tá bom? Então, pena que a gente perdeu muito da história devido à falta de conservação, de preocupação, de responsabilidade, e assim vai, né, gente? Mas eu gosto sempre de falar coisas boas, positivas, o que nós temos e o que é possível melhorar. A conscientização nossa tem que ser grande. Eu sempre falo isso, gente. Vamos fazer a diferença, vamos compartilhar nossos conhecimentos, vamos cobrar melhoras, né? Tá certo? Eu acho que o que esse instituto está fazendo, o Instituto da Estrada Real, é muito legal. Tem que isso. As coisas boas também. O que está acontecendo nesse momento é o governo de Minas Gerais está tendo uma parceria com os estados, são 142 municípios no estado de Minas Gerais que estão se concentrando e esforços para especificamente fazer uma restauração da Estrada Real, tá? Então, o que está envolvido nesse projeto, eu não sei os detalhes. Eu só sei que está sendo o maior projeto turístico hoje do nosso país, né? Que é a Estrada Real, e o governo, né, de Minas Gerais, com 142 municípios, estão hoje focados nessa questão da revitalização da Estrada Real. Isso é ótimo, porque a gente sabe que tem gente que está, preocupado
e que já está atuando na questão da Estrada Real, tá bem? Então essas são as informações que eu li, que eu tive, né, que eu estou tendo, porque a gente está começando uma conversa sobre a Estrada Real, né? Então aqui é um esquenta só, né? A próxima semana eu vou vir com muito mais informações, agora que a gente está se sensibilizando o que é a Estrada Real, a sua importância, né, em todos esses fatores que eu falei para vocês, né, a gente começa a valorizar mais. Então vocês também poderiam, durante essa semana, juntamente com essa finalidade de trazer informações, de trazer contribuições sobre a Estrada Real, tá? Então hoje eu quis falar sobre a parte antiga, falei as cidades, né? Agora, próxima semana, eu vou falar sobre a parte nova, quais são as cidades. Depois, o caminho dos diamantes. Mas entre mostrar as cidades, os quilômetros e tudo mais, nós também podemos ir passando várias informações para todos aqueles que estão participando e aqueles que vão ouvir a nossa live, não é? O Motoca pelo Mundo, o Ed, está aqui. Quando a Fernanda e eu participamos do 7º raid do MTA, pegamos uma parte da Estrada Real. Só coisa linda. Qual que é a parte, Ed? O Ed Motoca pelo Mundo está falando que fez uma parte da Estrada Real. No 7º raid lá. Então o Ed, daqui a pouco ele vai falar para nós qual parte que ele fez, né? Vamos lá, quem mais está falando aqui? O Celso Ricardo está dizendo que Tutu, eu fiz em 11 dias, mas queria fazer 60 dias. Tudo muito lindo. E a culinária, amei. A culinária é fantástica, né, gente? O nosso país aqui, principalmente de Minas, né? Minas Gerais é tudo de bom. Celso, Ricardo, esses 11 dias que você está falando aqui, você fez da onde a onde? De que ponta a ponta que parte a parte você fez da Estrada Real? Conta aí para nós. Tem uma ideia boa aqui do Josué Cavalcante. O governo português poderia fazer uma parceria com o governo brasileiro para preservar a Estrada Real e valorizar a história de amizade e vínculo histórico. Olha, que fantástico, perfeito, hein? Né? Que fantástico isso daí. O Josué Cavalcante. Josué Cavalcante. O Josué está falando que o governo português, em colaboração com o governo brasileiro, né, poderia, então, também ajudar nessa revitalização aí da conservação à Estrada Real, né? Eu concordo plenamente. Por questões históricas, laços históricos, não é mesmo? Nada mais justo, né? Qual a tua experiência na Estrada Real? O que você já fez? Tem gente perguntando também. A minha experiência na Estrada Real... Essa parte aí de Ouro Preto para... então, estão perguntando aqui para mim, olha, qual é a parte, né, que... Olha, a Mariana, né? Ali você tem a Mariana, a mineradora, né? Sim. A mineradora foi uma das eu conhecia aquela mineradora que tem, onde você tem 300 metros que você vai por dentro, se aprofundando montanha dentro, né? Mina, isso. A mina de ouro de Mariana, perto de Tiradentes. Então estão me perguntando assim, perto de Ouro Preto. Estão me perguntando o que me chamou, o que eu gostei dessa parte de Ouro Preto a Paraty. Então, a mina de Mariana, né, onde era tirado o ouro, ali perto de Ouro Preto, me chamou muita atenção, porque eu fui lá na mina. Então, você vai descendo 300 metros, assim, ó, você vai entrando dentro da montanha, onde é que é a mina, né? E você vê aqueles carrinhos, onde é que eles usavam para tirar o ouro, para tirar as pedras e garimpar, fazer o garimpo, tirando o ouro, né? Então ali você, queira ou não, tem 300 anos de história ali que você imagina como é que era na época, né? Então a mina de Mariana me chamou muita atenção, que eu guardo na minha memória até hoje fortemente, como essa visita que nós fizemos, né? A própria cidade de Ouro Preto, gente, é uma cidade linda, linda para explorar. E eu aconselho em Ouro Preto vocês pegarem um guia local que vai explicar para vocês cada parte, cada igreja, cada construção. Porque Ouro Preto, ela é uma cidade importantíssima, historicamente falando, tanto é que ela é um dos patrimônios da humanidade, a cidade de Ouro Preto, assim também como Diamantina tá?
e Bom Jesus do Matozinho, em Congonhas. São 3 cidades de patrimônios da humanidade. Significa que ela tem uma valorização muito rica histórica no país. Então, Ouro Preto, uma cidade que eu me apaixonei muito, né? Eu gostei demais, assim como Diamantina. Esse trajeto aqui, só que Diamantina está lá para cima, né? Por exemplo, Tiradentes. Pô, gente, quem que não gosta de Tiradentes? Tanto é que um dos maiores eventos de motociclismo está lá em Tiradentes, né? Tiradentes é uma cidade maravilhosa, histórica também, devido a todo o movimento que ela teve, né? Carrancas. Então, estou citando alguns trechos da estrada antiga que eu conheço, né? Então, na verdade, eu já fiz ela inteira, desde Ouro Preto até Paraty, né? Então, mas o que me chamou muita atenção? Então, eu estou falando que a Minas de Mariana, Ouro Preto, a cidade de Tiradentes e Congonhas. Você vê as obras de Aleijadinhos em Congonhas, você arrepia. Só que para você valorizar, você tem que estudar a vida de Aleijadinho. Quem foi Aleijadinho, onde ele trabalhou, onde ele viveu. E aí você vai ver lá as obras de Aleijadinho. Eu acho que é aqui, ó. Da cidade de Congonhas. Olha lá, ó. Da cidade de Congonhas. Olha aí, falando de Aleijadinho, olha. Isso aqui é uma das obras de Aleijadinho, que ele fez pro Tutu Rossi, ó. E Marcita, tá vendo? Aqui, ó. Olha que fantástico, tá? Isso tá na igreja de Congonhas. São várias estátuas, tá? São várias estátuas feitas por aleijadinhos. Então, tudo isso faz parte ali, gente, que eu tô falando, de um caminho da estrada real, né? Tá certo? Então, não é só estrada, por isso que eu estou falando. Eu estou falando da questão cultural, artística, né? De toda essa estrada que é maravilhosa em todos os aspectos, né? Então, quando a gente fala que vamos estudar mais a história do Brasil e vamos valorizar mais, nós temos um país rico em história, né? E, bom, em Carrancas, o que eu gostei de Carrancas? Faz parte do caminho velho da Estrada Real. Todas essas cidades aqui. Carrancas, gente, é uma região de cachoeiras, que é assim, tem a cachoeira da Esmeralda, que eu falei no começo da live para vocês. Você vai assim num lajeado, subindo assim uns 100 metros de lajeado, e o lajeado é um rio raso, passando por cima de pedras e formam piscinas naturais, né, lajeado. E essas pedras podem ser de várias cores também. Então você vai subindo um lajeado e lá na frente tem uma parte de mato e depois tem uma cachoeira e embaixo assim umas pedras coloridas. É a Cachoeira da Esmeralda, né, na cidade de Carrancas. É uma das cachoeiras mais lindas que eu conheci na minha vida. Está aí, né, na cidade de Carrancas, que faz parte da Estrada Real, tá certo? Caxambu, São Lourenço, meu Deus, quantos e quantos eventos, né? Reuniões de física que nós encontramos, porque Caxambu já é a região das águas termais, né? É uma região que tem muita hotelaria. São Lourenço, eles têm muitos hotéis, enfim, uma infraestrutura turística muito grande, muitos doces, né? Então, lá nós fazíamos as conferências que eu vivi na universidade quase 30 anos, então eu fui em muitas conferências, né? Em muitas reuniões, em muitos eventos acadêmicos. E aí Caxambu era uma cidade que nós íamos com muita frequência devido à estrutura de hotéis que ela tinha, né? Então, perdão. Então, Caxambu é uma cidade também maravilhosa que eu gosto muito, né? São Lourenço e Itaiandu também tem uma pousada maravilhosa do Silvio, um grande amigo nosso, que até passamos lá agora recentemente, Itaiandu, né? Passa... Hã? Que tem tanta coisa que eu quero falar aqui, né? Que a Márcia está falando. Tu fala mais devagar, né? Eu me empolgo, né, gente? Vocês sabem que eu me empolgo. Eu tô falando, mas estou viajando, né? Eu estou me imaginando lá. E Passa Quatro também, na cidade da nossa querida amiga, né? A Passa Quatro. Da Dete, né? Da Dete? Não? Qual é? Sueli. Da Sueli. Isso, da Sueli. E, bom, e Paraty, né, gente? Paraty, pelo amor de Deus, né? Ficar uns dias em Paraty, beira-mar, pegar um barquinho e sair para passear. Então, olha que roteiro de Ouro Preto a Paraty, né?
Em alguns lugares, só que eu falei para vocês que eu, né, e a Marcita nos apaixonamos, né? Tá certo? Então, Cunha, quem que não gosta de Cunha também, né? Subir aquela serra de Paraty para Cunha, né? Então, em Cunha também tem lá, eles faz plantação de, na Marcita, lavandário que chama, né? Tem um lavandário em Cunha, tem ótimas pousadas em Cunha também, uma região de montanhas, né? Um ar fresco. Então, olha... O Fernando Rosa e o Fernando Duarte eles estão dando nome pra gente aqui daquelas minas que você não falou o nome. O Fernando Rosa falou da Mina da Passagem, essa que nós fomos. A Mina da Passagem. Mina da Passagem. E o Fernando Duarte está falando Mina de Ouro Santa Rita. A Mina de Santa Rita, isso mesmo. A Santa Rita nós não conhecemos, né? Mas tem a Mina Santa Rita, tá certo. Então, olha, o Fernando Duarte e o Fernando Rosa já estão dando mais informações aí de Minas para nós, né? Então tem a Minas de Santa Rita, que é perto de Ouro Preto, né? E o Fernando... E a Minas da Passagem, que é essa que nós fomos. E a Minas da Passagem. Então tá aí mais indicação para vocês conhecerem aí a Estrada Velha, né, da Estrada Real. Caminho Velho, tá bom? Olha aqui. Vamos ver se... o Silvério tá falando. Qual a melhor época para fazer esse roteiro? Acho que até março chove. Isso mesmo, a melhor época é inverno, né? Então, saindo do período de chuvas, né? Porque estrada de terra com chuva complica bastante. Período das águas, né? Então, depois de março, abril para frente, eu acho que já é legal a gente fazer essa parte antiga da Estrada Real, né? Porque vai ter muitos trechos de terra ali. Então, abril para frente, eu acho que é legal. Na época do verão, que chove muito, eu acho que vai ser punk, né? Tá certo? Então, a melhor época é inverno mesmo, viu, Silvério? O Leandro Bersocha está dizendo que quando ele foi para Ouro Preto, as igrejas estavam fechadas por causa da pandemia. Da pandemia, então, as igrejas voltar, fechadas. Aí, tá vendo? Mais uma informação aí. Então, agora acho que não, né? Não sei quando você foi, né? Mas agora acho que ele está aberto. Eu não sei, gente, sobre a questão das igrejas de Ouro Preto estarem abertas ou não, né? Então, precisa ver no site aí da prefeitura lá de Ouro Preto, né? Aqui o Fernando Rosa está falando para o Silvério, aqui por Minas, maio a agosto é o período do ano com o menor índice de chuvas, mas faz frio. O Marcos de Souza está conosco, o Cleito Carbone também. Ô Cleitão, Tutu e Marcita, boa noite. Motociclistas, ele está falando. Edgar Bolsonaro Safran está aqui. Ô Edgar, querido amigo. Aqui o Fernando Rosa está falando que a falta de sinalização é um problema. Em Ouro Preto, algumas casas têm uma placa na porta contando um pouco da história daquele imóvel, citando os nomes de quem viveu ali. Acho isso muito interessante. Poderia ser mais difundida essa ideia, tá certo? Isso mesmo, Fernando. Estou contigo, meu amigão. O Emerson de Júlio está aí, querido amigo Emerson de Júlio. 66, rádio, 66 Brasil FM, né? Oi? O Luiz Rejovel falou São Tomé das Letras. São Tomé das Letras, sim. De Carrancas, próxima a Carrancas, São Tomé das Letras. Tá aí. Boa noite, Tutu e Marcito. O Emerson está falando. O Emerson de Júlio, nosso amigão que está toda a live aqui, ele sofreu um acidente na Marginal e ele estava agradecendo os motoboys que o socorreram. Os motoboys, ao mesmo instante, já pararam duas vias ali da Marginal devido ao movimento, né? Já ajudaram a socorrer e ele estava agradecendo num vídeo os motoboys da agilidade e a rapidez que socorreram ele e a Cris, né? Que se acidentaram na Marginal esse final de semana, mas disse que não foi nada grave. E eu assinei embaixo, né? Eu também já tive acidente aqui próximo da USP, onde é que eu estava saindo, e me machuquei todo, escorregou a moto. E instantaneamente, assim, já um monte de motoboys me ajudando. Tive que ir para o hospital, juntamente com um amigo meu, com o Janjão. Enfim, motoboys, parabéns a esses nossos irmãos motoboys, sabe? Que
que não tem tempo ruim não para eles, né? Precisou, eles estão aí conosco a todo momento. O Ricardo Rossi, meu querido irmão, da cidade de Concepción, no Chile, virou chileno, o meu querido irmão aqui, Ricardo Rossi, né? Casado com uma mineira. E casado com uma mineira, de Tuiutaba. Aí, meu irmão sabe mais de Minas que nós aqui, né? A vida inteira do lado de uma mineira aí. Ah, o Carlos Eduardo Luciano, o Carlão tá aí, olha, o Carlão, Moto Amazonas, né, Carlão? O Carlos Eduardo Ciani, nosso querido amigo, irmãozão mesmo, grande motociclista, né? JP Orizona tá aqui também. A Denilze Beltrame tá aqui no Instagram. Tá... Oi, Denilze, pé vermelha. Pé vermelha. Pé vermelha. A Estrada Real tem terra ou só a velha? Tem terra. Eu vou. Hoje foi o início da Estrada Real, tá? Não tô terminando hoje aqui a Estrada Real, pelo contrário, isso é um início. Então hoje eu mostrei o mapa para vocês, estamos detalhando alguns pontos da Estrada Real. A próxima semana a gente continua com a Estrada Real, a parte nova e também o caminho dos diamantes, tá? E com isso a gente vai dizer qual parte que é de terra, qual parte que é asfalto, qual parte que é de trilha que não é nem terra nem asfalto, é picada mesmo, diz que tem uns pedaços assim na parte antiga, tá? O pessoal vai de bicicleta e tem lugar que tem que carregar a bicicleta, né? Devido à subida, íngreme, etc. Então, é assim, Estrada Real é um prato cheio para muita aventura, tá? O Ricardo Rossi está falando, uma boa e abençoada noite a todos. É uma alegria muito grande estar com você, Tutu e Marcita. Ô, meu irmão querido, a alegria é muito grande minha também, da Marcita. O Leandro Henrique está aqui. Abraços a toda a galera. O Eduardo Silva. Boa noite, Márcia. Fernando Rosa. Em Minas. Essa mina. Perdão, olha só. Essa mina chama Mina da Passagem, a mina de Mariana, que ele está falando, Mina da Passagem. Fica no distrito entre Ouro Preto e Mariana. Tem um site do lugar na internet. Bacana. Canindé Bessa, de Roraima. Ô, Canindé, beleza? Olha, o Canindé está falando. Boa noite, irmãos motociclistas. Parabéns ao casal pelo roteiro de hoje. Valeu, Canindé. A Denilze falou assim, não gostamos muito de terra. Não, mas então vai... Tem as opções do lado. Tem opção por asfalto também. O Canindé está falando, vale a pena conhecer a Fazenda Carreiro, a Fazenda do Tiradentes. Opa, ô Canindé, aí ó, mais informação, hein? Aí devagar tá aparecendo, hein? O Canindé lá de Roraima, lá do norte do país, perto lá de Suriname. Né, Canindé? Já tá falando aqui, ó. Hemisfério Norte. E no Hemisfério Norte, ele fala que vale a pena conhecer a Fazenda Carreiro, Fazenda do Tiradentes. Aí, se puder, ô Canindé, se você tiver algum link, né, de onde a gente pode ter essa informação da Fazenda de Tiradentes, do Tiradentes, né, a gente agradece. O Carlão XL está mandando um abraço para todos os 100% motociclistas. Fernando Rosa. Há uma lenda que diz haver um túnel que liga São Tomé das Letras a Machu Picchu. Eu já ouvi falar isso também. Essa é uma lenda mesmo, hein? Eu até pensei já em descobrir esse caminho aí de São Tomé das Letras para Machu Picchu, viu? Não sei o que esse pessoal está jogando para dentro. Ai, gente do céu. Bom, gente, hoje é isso então. O Tocada Forte daqui, ele se mora no Mato Grosso e conheço todo o sul do Brasil e América do Sul. Tinha previsão de ter ido em maio para Minas Gerais. Porém, a pandemia melou nossos planos. Pois é. De você e de muito mais. Gente, a pandemia pegou todo mundo, né? E o problema também é que, às vezes, você vai naquele local e quer conhecer, né, um determinado estabelecimento e, às vezes, está fechado devido à pandemia, né? Então, a gente, às vezes, volta um pouco triste porque não conseguiu fazer tudo que nós gostaríamos, né? Mas é o momento que nós estamos passando e temos que ter muita paciência, né, gente? Mas, enquanto isso, o que é possível fazer? É fazer um planejamento, né?
faça o planejamento para fazer a estrada real. Não precisa ser inteirinho, né? Porque levam muitos dias. Mas faça a parte antiga ou a parte nova, ou a parte do Caminho dos Diamantes, enfim. Estou mostrando para vocês o mapa aqui, ó. Parte dos diamantes, Diamantina a Ouro Preto, parte velha de Ouro Preto a Paraty, parte nova de Ouro Preto a Rio de Janeiro, tá vendo? Escolham. Então você tem 3 partes aqui legal, super legal para fazer, né? Entendeu? Aí estudem o roteiro, estudem as cidades, estudem a história, a gastronomia, as questões artísticas, né? Culinária, enfim, a religião, a questão rural. Olha, é um prato cheio, a história viva aí, gente, na Estrada Real. O José tá bom? também fez uma pergunta aqui, já estou respondendo aqui para ele, mas Tutu, qual a moto ideal para fazer estrada velha? Uma moto pequena, gente. Eu acho que Minas é para andar devagar. É montanha, é estradinha, é estrada de terra, é lugar que você vai passar por fazendas, por sítios. Para que uma moto grande? Não precisa, você não vai andar nem a 80 por hora. Você vai devagar, você vai curtindo cada lugar, vai parando, um almoço com fogão a lenha, à tardezinha parar numa pousada, tomar uma cachaçinha para relaxar os músculos. Eu tenho uma Lander, a belezinha, né? Eu tô até falando aqui com a Márcia. Aliás, quando eu comprei a Besouro no Zóio, que era uma Big Trail de 800 cilindradas, que eu não tinha Lander, tá? Eu tinha uma outra moto e depois comprei eu tinha uma 750, uma Suzuki, e depois nós compramos a F800, né? A F650, mas com motor de 800 cilindradas. E para inaugurar a moto, nós fizemos a Estrada Real com essa moto, uma 800 cilindradas. Mas eu hoje, se eu tivesse uma 800 cilindradas e a belezinha como nós temos, né? Para fazer a Estrada Real, a Estrada Velha, eu faria com a Lander, com a 250, com a Yamaha. Porque eu vejo que é a moto mais adequada, mais leve, você consegue, sabe, andar naquelas estradinhas com mais segurança, entende? Mais econômica, menos peso. Então, olha, a Estrada Real, não é só a Estrada Velha, tá? Porque de Diamantina para Ouro Preto, aonde você vai passar todo lá por Milho Verde, Cerro, Conceição do Mato Dentro, não precisa de moto grande ali não, pelo contrário, uma moto menor até melhor, tá? Andar ali na Serra do Cipó, tá certo? Uma moto pequena excelente para fazer a Estrada Real. Legal? Essa é a minha sugestão para quem quiser fazer a Estrada Real. Só complementando a questão da moto, o Ivan Meira, que está aqui com a gente, ele falou assim, faça uma revisão completa na moto, que mesmo assim ainda dá problema. A minha moto quebrou em Ouro Preto e não tinha nem em BH, não tinha peça nem em BH. Tive de esperar chegar a peça de São Paulo. Foi sofrido. Então, então mais uma dica aí, ó. Que moto será que quem estava morando? É o Ivan Meira. Ô Ivan, que moto que era? Porque quando você vai com uma moto comum, que é uma moto comum? Que é uma moto menor, que não é uma moto importada, né? Por exemplo, você pega uma Honda, uma Yamaha, que já tem no mercado aí já dezenas de anos, e você encontra peça facilmente. Uma Crosser, por exemplo, 150 cilindradas, né? A própria Lander, uma XRE 300 da Honda. Então essas motos são comuns, porque nessa região muita gente tem essas motos. Oficinas todas sabem mexer, tem peças, entende? Então isso facilita muito, né? A viagem, quando você está viajando com uma moto que é comum daquela região. Quando eu fiz a Transamazônica, eu fiz com a Lander, com a 250. E é uma moto que é comum lá também. Então eu quebrei lá o motor de arranque e eu fui no mecânico em Jacareacanga e ele sabia arrumar. Ele até falou qual o problema que era antes de abrir o motor de arranque. Então por quê? Porque ele já está acostumado a mexer com essas motos e tem peças, né? Embora ele não tinha um motor de arranque lá, tivemos que fazer enfim, quase um milagre para arrumar, mas arrumamos. O Ivan respondeu aqui, ele foi meio louco. Fui de Ninja 650R.
Meio louco, é? O Ivan foi com uma Ó, ninja. tem aqui com a gente, Marcelo Estopa, lá de Cambará. Ô, Tá Marcelito, vermelho, opa, aí, o irmão tá aqui, o primo de Cambará tá aí também, Marcelo Estopa, um grande motociclista, né? Tá certo, gente? Então, olha, Estrada Real, viagem comum, viagem comum, é moto comum, né? Moto que tenha, que todos os mecânicos sabem mexer. Essa aqui, alguém comentou aqui que não achou alguma coisa da... Aqui, ó. Perdi. O Couto Álvaro falou, o Couto. Ivan Osmeira, bem lembrado, não achei raios da Tenerê e manetes. Olha, da Tenerê, raios e manetes. Olha, quando a gente viaja por uma estrada real, que tem muita estrada de terra, uma das coisas que nós temos que levar é o manete. Porque cai, é uma das primeiras coisas, se quebrar é o manete. Então, por exemplo, eu quando eu viajo e vou pegar a estrada de terra, eu levo o manete, tanto é que está aqui, separado. Né? Quando eu fiz a Transamazônica, por até exagero, eu levei 2 manetes. Porque eu falei, lá eu vou quebrar. E não precisei porque eu não quebrei. Mas para você ver a precaução que eu tive. Né? Porque tem coisas que quebram muito facilmente. Então, manete é uma coisa que você tem que levar quando você vai fazer uma viagem até um pouco longa em estrada de terra. E pode acontecer de quebrar o manete. Né? Raias também da roda. Leva algumas, tá certo? Isso são precauções, tá bem? Bom, valeu, olha, tá vendo quanta coisa? Eu pensei que eu só ia parar aqui na estrada velha, mas tá saindo muitas informações bacanas, né? O Leno falou que fez com uma NC 700, 2014, foi tudo tranquilo. Uma NC 700, né? Uma excelente moto também. E a Denilson tá perguntando se dá para ir até uma cidade próxima e pegar guia, um carro para fazer essa estrada real? Dá, sim. Dá. As cidades que eu falei, as principais cidades, todas elas têm guias. Dá para você fazer de carro. E dá para fazer de carro também, né? Tá? Agora, estrada real, velha, cuidado. Não, é isso que eu falei para o Nômade também. Tem trechos que eles chamam de trilha, tá? Que ali só passa 4x4. E, então, assim, a gente tem que ver a gente tem que ver com mais detalhes a estrada real antiga. O que é trilha, o que é terra, o que é asfalto. Tá bem? Bom, vamos lá. O Canindé está falando... o problema do Ivan é que queimou o estator da moto. Estator, Ivan. Aí é complicado. Queimou o estator, ou traz um novo ou retifica, né? O velho. Aí não tem muita saída, não. Né? Porque ninguém fica levando estator. Então, aquele que queimou. Né? E aí continua a viagem. O Fábio Apoloni está conosco. O Canindé Bessa, indo para Ouro Preto... Via Ouro Branco, encontramos a Fazenda Carreiro. Canindé, tá aí, ó. O Canindé Bessa, lá de Roraima, tá falando para Boa Vista, né? Tá falando para nós, indo de Ouro Preto para Ouro Branco, tá certo? Encontramos a Fazenda Carreiro, Fazenda do Tiradentes. Tá aí a dica, então, do Canindé Bessa, nosso irmão, lá de Roraima. O Augusto Paola tá falando aqui, curiosidade, Marco da estrada à direita informa que estrada vira à direita. Quando à esquerda vira à esquerda. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Marco da estrada à direita. Então, marco está na direita. Informa que a estrada vira à direita. Quando o marco está na esquerda, né, vira à esquerda. Olha aí, tá aí. Então, a estrada vira à esquerda. Então, o que Augusto Paola está falando para nós é que essas torres, né, que tem lá o emblema da Estrada Real, se está na direita, é que a estrada vai virar para a direita. Se esse marco está do lado esquerdo da estrada, a estrada vai virar para a esquerda. A Estrada Real. Nós estamos falando de Estrada Real aqui. Porque a Estrada Real são várias estradas. São vários caminhos. Tem, por exemplo, da Estrada Velha, se vocês entrarem lá no Instituto Estrada Real, tem 27 planilhas da Estrada Velha. 27 planilhas, tá?
de Ouro Preto a Paraty. 27 planilhas, tá bem? Então, é assim, gente. Realmente tem que estudar muito a Estrada Real para saber com detalhes, tá? Wesley Snyder, em todo canto, querido Wesley, tá aqui conosco. Dica top, né? Opa, valeu aí, ó. Quem que tá? O Wesley tá aqui, ó. Legal mesmo, o pessoal tá colaborando com muitas dicas, né? Olha aqui, ó. Quem tá falando aqui é o Wesley falando. Boa noite, Tutu e Marcita. Vocês sempre com grandes dicas. Quando eu for fazer a Estrada Real, pedirei bastante informações contigo. Abraços, meu amigo, abraços. Ô Wesley, e até lá a gente vai, com a ajuda dos amigos, obtendo muitas informações, não é mesmo? Porque, olha, o que está tendo de informação hoje aqui das pessoas, né? É legal mesmo, sabe? Tanto é que eu pensei que ia terminar a live mais cedo hoje, né? Porque eu só queria falar um pedaço do Caminho Velho. Mas olha só como tá aquecido aqui a nossa live de informações, não é? Isso é muito bom. Enquanto o pessoal está passando informação, é muito bem-vindo, não é mesmo? O Couto falou que agora sempre vai levar um manete. É. Aí arrumei um emprestado em Catas Altas. Então, Catas Altas. Catas Altas. Legal. Bom, gente, tá bom? Então é isso, né? Hoje foi o esquenta da Estrada Real, só para revisar e terminar a nossa live de hoje, né? Mostrando aqui novamente o mapa para vocês, né? Com todo o caminho da Estrada Real, Diamantina, Ouro Preto, Paraty, Rio de Janeiro, não é? Estrada do Caminho dos Diamantes, Estrada Velha, Estrada Nova, tá bom? Só para que vocês guardem aí na memória, né? Tá? Para Diamantina, olha. Então vem aqui é a rota do diamante, onde é que a coroa portuguesa pegava os diamantes, vinha para Ouro Preto, de Ouro Preto depois foi para Paraty, tá? Tá ok? Então, isso começou em 1729, essa extração aqui, né? Do diamante em Diamantina, legal? Essa estrada velha começou em 1694 e essa estrada nova em 1701, beleza? Joia? Então tá aí nossa live de hoje. Agradeço de coração a ajuda de vocês e compartilhem, gente. Compartilhe a live, né? Porque a Estrada Real, vamos valorizar o nosso Brasil que tem de melhor, vamos valorizar nosso estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e todos, né? Cada estado tem suas coisas fantásticas. Agora a gente está falando da Estrada Real, que é Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, tá bom? Então vamos focar aí na nossa live na Estrada Real, que é maravilhosa. E muita coisa, né? Muitas perguntas que a gente precisa estudar, perguntar para quem já passou por lá recentemente, qual o pedaço de terra, qual o pedaço mais difícil, que isso é curiosidade de todos nós. Então, com o tempo, a gente vai obtendo todas essas informações, porque numa live só é difícil a gente responder todas essas questões, porque a Estrada Real é muito rica de assuntos, muita diversidade, né? Muita dinâmica, igual a Marcia, né? Muitos lugares diferentes um do outro. Então, e outra, essa parte antiga, o Caminho Velho, ela tem 320 quilômetros de subidas longas e curtas, mas de subidas, né? Então, por exemplo, se você vem de Paraty para Ouro Preto, né? Ouro Preto está a 1.200 metros acima do mar. E Paraty tá zero. Né? Nível do mar, perdão. Então, quem vem de Ouro Preto para Paraty diz que sofre menos, porque você tem mais, né, descida, você está descendo para o nível do mar. Mas mesmo assim você vai ter muitas subidas, tem muitas serras, tá? Em relação a subidas e serras, tem em torno de 320 quilômetros de um total de 710 quilômetros do Caminho Velho da Estrada Real. Então, é uma estrada simplesmente de muitas aventuras, tá bom? Tá? Então, assim, é muita coisa para a gente conseguir responder e saber tudo, né, gente? A gente sabe, assim, a gente sabe bastante coisa, mas a Estrada Real é um universo, né? Ela tem uma infinidade de assuntos e de questões que, para a gente realmente saber muito bem sobre a Estrada Real,
precisa muita pesquisa, mas não é de um dia para o outro não, né? Depois de um bom tempo, você pegando você indo lá, fazendo a viagem, explorando cada lugar, anotando as coisas importantes, fazendo todo um estudo histórico do lugar. Olha que interessante fazer tudo isso daí na Estrada Real. Com certeza você ia levar alguns meses para você começar a conhecê-la melhor, não é mesmo? E só para encerrar também aqui, ó, uma frase do Fernando Rosa: me desculpem os forasteiros, mas tenho um orgulho danado de ser mineiro. Salve Minas! Salve Minas! E o pão de queijo! Fernando Rosa, você é mineiro mesmo, viu? Ah, Fernando, sensacional, na expectativa da próxima. Valeu, ótimas dicas. O Fernando tem que trazer os causos e lendas dessa região, hein? Isso mesmo, Fernando, estamos contigo. É isso daí. Temos que valorizar as nossas raízes, não é mesmo? E Minas, como a gente fala, é tudo de bom, né? Gente, uma abençoada semana para vocês. Muita coisa que temos que ver aí pela Estrada Real na próxima semana. Então, a gente já tem um dever de casa que é trazer mais informações, mais dicas, né? Como está a estrada, de lugares, de gastronomias, de hotéis, fazendas, de pousos, enfim. O que vocês gostam da Estrada Real, quem já conhece, né? O que vocês mais gostaram, as dificuldades que sentiram. A gente já falou alguns perrengues de motos que aconteceram, né? Na viagem. Então, foi uma live legal porque aqueceu um assunto bacana que é a Estrada Real e não vai parar aqui. Próxima semana tem mais sobre Estrada Real. Legal? E agradeço de coração e compartilhem. Entrem também no nosso YouTube, tá, gente? Lá no link do nosso site, www.tuturossi-mototurismo, tudo junto.com só. Aí lá tá o link do nosso YouTube. Ou pelo nosso Instagram, da BIOS, no Linktree, naquele texto inicial do Instagram Tutu Rossi Mototurismo. Cliquem lá no link que vocês vão para o nosso YouTube. E todas as nossas lives, no outro dia, a Marcita faz o download para o nosso YouTube na íntegra, né? Então, tudo que está sendo comentado aqui vai estar no YouTube, assim como as demais lives que nós fizemos estão todas no nosso YouTube. Inclusive os programas antigos. E nós fizemos em 2018, 19, vários programas na Rádio Deual FM e também na AMI-BR TV, do Tutu Rossi Mototurismo. Então, esses programas que nós fizemos também estão no YouTube, que falam sobre lugares, dicas, mapas, vídeos, fotos de lugares fascinantes. Legal? É um prato cheio, então, nosso YouTube, Tutu Rossi Mototurismo. Conto com a inscrição de todos e vamos dar uma força aqui para nós, até dezembro, chegarmos aos 10 mil inscritos. E já estamos com quase 600. Eita! Valeu, gente. Vamos embora? Bora lá, então. Boa semana. Cuide-se bem e fiquem com Deus. Um beijão do Tutu e da Marcita. Até a próxima. Conversa curta com Tutu Rossi e Márcio. Beijão para vocês, gente. Vamos lá. Aí, som na caixa. Beijão pros pés vermelhos aí. Aí, gente, próxima semana tem mais mapas. Família Gomes, tá? Ô, Carlinhos, família Gomes. Queridos, família Gomes, né? Eco. E vamos separar material para semana que vem que vai ter mais mapas. Legal. Até mais.